Muito bem, nós estamos recebendo aqui hoje o Nilton Berçarena. Nilton, obrigado pela tua presença aqui, é uma honra receber o Nilton, que é um cara multifacetário. E, aliás, o Nilton tem uma qualidade interessante, ele é fronteiriço, lá da vizinha Quaraí, da minha Uruguaiana. Obrigado, Nilton, pela tua presença, é quareiense, né? Muito obrigado, Silvio, pelo convite, é um prazer estar no teu programa, na tua presença, né? Eu sou um fã que tu tens. Tu é um dos melhores profissionais que eu conheço, um excelente redator, teus textos são maravilhosos e a tua índole, né? A tua performance, então eu sou teu admirador. Estou super feliz por estar aqui. Da mesma forma, aliás, o Nilton é um camarada que é um empresário, é um grande dirigente da ANAPES, né? E tem uma trajetória longa. É isso que nós vamos querer conhecer um pouquinho, essa trajetória, Nilton. Porque hoje tu é o presidente da ANAPES, mas sob a ANAPES tu tem lá uma série de entidades que são bem administradas, né? Tem a sua função social que o fazem de maneira eficiente, mas sobretudo nós sabemos que uma empresa, um empreendimento, ele vai no seu rumo certo, ele tem êxito, tem excelência, tem resultado quando o chefe, o condutor tem essa característica, né? Tem esse veio empresarial e administrativo. Como é que tu começaste, Nilton? Tu falou ali, né, Silvio, da minha cidade. Eu vim de Quaraí em 1972, né? 51 anos já que estou em Porto Alegre. Mas já saí daqui, tive um tempo fora aí. Silvio, tem coisas que... Aquele ditado árabe, né? Mektub, já vem escrito. Às vezes tu foge e acaba voltando. Eu me criei em Quaraí, lá na fronteira, em padaria. Com 9 anos eu fui trabalhar em escritório de contabilidade, aprender a bater a máquina da datilografia, né? O Romildo Broglio, tá vivo ainda, o cara lá tem 90 e poucos anos, é um paizão que eu tenho. E aí eu tomei gosto pela contabilidade, depois fiz administração. E quanto ao empreendedorismo, eu me preparei desde pequeno, eu vou ser feliz, não vou ser empregado de ninguém. Ninguém vai mandar comigo. É empreendedor, né? Ninguém vai gritar comigo. Aí fui jogar futebol, pouco que mais fazia gritar, né? Não deu certo. Gritava muito contigo, não deu certo, né, Ti? Aí comecei, já fiz várias coisas e... Aliás, tu jogaste no Grêmio, né? Joguei na base do Grêmio, do Fluminense. Grêmio, né? Tem uma foto, aliás, tem uma foto, se eu me lembrasse, eu ia trazer uma foto do Nilton lá no Grêmio, né? Vestido, a indumentária tricolor. Restou uma foto aí. E... Tem a filha de um amigo meu, eu nunca te vi na TV, tio. Não, quando eu jogava não tinha TV. É verdade. Ainda mais no guri, não. Bem, Silvio, eu fiz já várias coisas, né? Mas em 1990 eu fui trabalhar com empréstimos consignados em folhas de pagamento com GBUX, MBM, KPM. E era uma época que tinha muitas dificuldades, né? Aqueles planos, foi a era Collor. Planos econômicos. Planos econômicos, inflação, aquela esculhambação que era o nosso país. E tu pegava R$1.000, de tarde já valia 500, no outro dia não valia nada. Aí fui trabalhar com seguro de vida e esses pecúlios de empréstimo. Aí eu prometi o empréstimo, o pessoal se revoltava, porque demorava a sair. Quando saía já não valia, quando pegava um dinheiro não dava para nada. E eu sofria com aquilo. Eu disse, cara, tem que ter um jeito de atender essas pessoas mais rápido. Procurei o Banrisul, era o Flávio Albino, presidente. Eu já conheci ele do Grêmio. Aí fui lá, falei do projeto, me colocou com a diretoria. Foi um fiasco, Silvio. Me correram de lá, porque tinha o cheque expresso. Ah, claro, cheque expresso. Aí tinha era uma disputa, uma competição, né? Aí tinha um diretor, na época, Moraes. Aí me esculachou com o projeto. Conheci o Moraes. Voltei lá outra vez, falei com o deputado Carlos Araújo, arrumaram outra reunião, novamente me correram. Falei com o deputado João Luiz Vargas, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, também, o Banrisul me mandou embora. Aí eu consegui uma carta de crédito no Banco Real, agência São João, que era na Avenida São Pedro. E começamos com 100 funcionários da Assembleia Legislativa, Cefal. Começamos a emprestar dinheiro através de banco na folha de pagamento do Estado Banco Rio Grande do Sul. Aí, e tinha o Banrisul, não dava. Aí começamos o Banco Real. Aí quando assumiu o Ricardo Russowski,
nós fomos falar com ele. Aí fui eu e o Carlos Araújo, que eu tinha trabalhado com o Carlos Araújo, né? No escritório dele aqui de direito. E o presidente, na hora, disse: eu gostei disso aí. Chamou o diretor Cavazola. Cavazola, gostei desse projeto. Porque tinha o cheque especial, né? O cheque expresso deles, que era o cheque especial, mas tu tinha que ter cadastro, não podia estar no SPC, não podia estar no Serasa, tinha que ter avalista, era uma burocracia, segurança, né? E aí o presidente, o Ricardo Russowski, topou o negócio. O diretor Cavazola chamou a Marinês Bilhar, que eu acho que está no Banrisul, e depois se tornou diretora, e nós começamos um empréstimo consignado via banco no Banrisul. Aí eu arrumei uns parceiros, porque tinha que ter o canal para desconto no Estado, aí nós conseguimos o canal da FESERGS, a Federação dos Servidores Públicos, que o presidente José Jornot até hoje. Aí... O Serginho é vitalício lá, né? Mas é uma grande figura, não? Há anos que está lá e faz um trabalho muito bom, né? É verdade. Então é testemunha vivo, né? Eu levei esse projeto para eles, na época o Carlos Alberto Campos também, o Carlos Alberto Pacheco de Campos, o Cal, era o presidente do Sindaf, também entrou no projeto e saiu o empréstimo consignado, aconteceu no Banrisul. Depois me tomaram o negócio. Quando viram que cresceu, que deu certo, me tiraram. Porque eu era um corpo estranho lá no corporativismo, né? Claro, claro. E eu também, Silvio, era um poder muito grande que eu não estava preparado. Eu tive a ideia, comecei, tive a coragem, não tinha sistema, era tudo preenchido à mão, né? Nós tínhamos mais de 150 funcionários preenchendo contratos, Silvio. Tá? E aí, quando viram aquele boom, aquela explosão, e eu levei esse projeto para o Banco Rural, para o presidente, Nélio Brandt, era presidente do Atlético Mineiro, eu negociava jogador, fui empresário de vários jogadores. Aí o Banco Rural não quis. De repente surgiu lá o BMG, tá? Que até hoje nós temos uma parceria aí. O BMG explodiu, né? E aí apareceu o banco que tu nunca ouviu o nome. Como já sumiram também esses bancos pequenos, né? E os grandes foram engolindo eles. No Bradesco tinha um diretor aqui regional, Celso Azevedo, diretor do Bradesco. Fui lá: Celso, o Bradesco tem que entrar no empréstimo consignado assim, o Bradesco é o Banco Popular. O Celso está vivo? Está aqui em Canoas, né? Pode comprovar. Fomos para São Paulo, levamos o projeto, o Bradesco também, né? Isso aí não funciona, isso aí não sei. Aí estava chegando no Brasil o Santander. Espanhol. Né? Que comprou o HSBC, né? Não, ele comprou o Meridional. O Meridional, tá? Isso mesmo. Que era presidido pelo Leônidas Ribas, que era... deputado... Era tio da minha esposa. Aí fomos lá no Leônidas, falamos, gostou, mas o Meridional estava naquele processo. Aí chegou o Santander. Aí privatizaram o Meridional. E ele foi presidido por um gaúcho. Chamavam ele o ETA. Ele mora aqui em Porto Alegre. O presidente o Amaral. Amaral. Tá? E aí também levamos para o banco, através do Montepio, da Prefeitura de Porto Alegre, e o Santander entrou no consignado. Bem, por esses feitos, eu recebi a medalha Mérito Farroupilha. Então imagina um cara que vem lá de Quaraí, sem eira nem beira. Aí recebeu a medalha e criou um dos maiores negócios do mercado financeiro, que o empréstimo consignado hoje está em trilhões. É verdade. Né? Recebi essa medalha, depois cidadão de Porto Alegre. O Banrisul até hoje não me reconheceu, né? Mas através do Estado. Mas a tua obra está aí, né? Desculpa te interromper, viu, Nilton, mas na verdade é o seguinte, ouvindo essa história aí, mais e mais a gente vê, né, que as pessoas que têm boas ideias, como o Nilton tem, e está efervescente na mente dele, tem que ter principalmente, que foi o caso dele, por isso que ele chegou onde chegou, perseverança. Esse é o termo básico, quer dizer, que tu foste rechaçado em muitas coisas, né? E acabou perseverando. Eu me lembro do Cafu, eu fiz uma entrevista com aquele jogador do Cafu, Sim. Lateral direito da seleção brasileira, e fiz uma entrevista, se não me engano, foi para um jornal aqui de Porto Alegre.
E aí ele me dizia o seguinte, olha, eu fui refutado por 10 vezes. Eu fui me tirar porque eu era insuficiente como lateral direito. 10 clubes não quiseram ele, colocaram ele fora. E foi o Cafu, que foi 4 Copas do Mundo, o Cafu foi lateral direito da seleção brasileira. Ou seja, a perseverança também é importante. Essas voltas da vida, né, Silvio? Por exemplo, o Brasil de Pelotas não quis o Pelé, né? É verdade. Tá aí a história, o Grêmio também não quis o Pelé era muito novo e tal. Aí, Silvio, então eu tenho orgulho, porque naquela época o Banrisul estava, né, já tinham privatizado a Companhia União, já estava pronto para a privatização, o governo Brito. O que salvou o Banrisul? O meu projeto consignado. Olha a volta que o Banrisul deu. Estão aí vivas as pessoas que trabalharam nesse projeto. O Luiz Gonzaga Veras Mota depois virou presidente do banco, né? O Fernando Lemos também virou presidente. Eu e o Paulo Gers que fizemos essa aliança para o Fernando Lemos. Está aí ele vivo, agora vai ser presidente novo, né? Pois é, esse é a salvação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Não é que esteja mal administrado, mas acontece que o Fernando Lemos, ele traz consigo toda aquela expertise, né? Expertise do banco, todo aquele conhecimento, e ele é grande hoje para alavancar ainda mais o Banrisul. Ele já tinha sido diretor e ele tratava dos cartões do banco. Isso, é verdade, E aí eu conheci ele nessa época. E aí nós tínhamos o consignado lá. E depois, um dia, eu disse, pô, Fernando, tu tem que ser presidente do banco. Eu sei que começamos, Paulo Gers, que é jornalista, teu amigo. Lá da Assembleia. Tá morando em Tramandaí, começamos, Fernando tem que ser, e pá. Fizemos umas costuras e o Fernando se tornou presidente do banco. Na minha sala, ele desse terceiro. Depois eu apresentei para ele o Luiz Fernando Veras Mota, o Gonzaga, se tornou presidente do banco na história, o primeiro presidente do Banrisul. Agora ele é presidente da cartões da Vero, que são os cartões do banco. Banrisul, Bem, então eu fiz algo de bom pela nossa sociedade, né? Com certeza. Está fazendo ainda com a presidente da ANAPES agora, né? Mas aí nesse meio tempo, Silvio, no INSS, eu vi a carência desse povo para os benefícios sociais. É na hora que morre, é na hora que adoece, é na hora que precisa de assistência jurídica. Tem uma carência e um desconhecimento, tá? Aí eu bolei uma associação de aposentados e pensionistas. Só que na hora, Silvio, tu não tem ideia do tamanho da coisa. Eu, quando comecei o consignado, eu queria ganhar um dinheiro. Mas eu não tinha noção do poder aonde eu estava mexendo, tá? Aí criei essa associação aí também. Então nós tínhamos funeral e empréstimo. E as pessoas, o que tem em vida? Aí colocamos, falei com a Anice, né? O que nós vamos fazer? Vamos colocar um benefício aqui. Informática. Vamos ensinar os aposentados, o pessoal de terceira idade, a operar com computador, a inclusão digital. Fizemos, armamos lá, fomos ver um monte de analfabetos. Aí criamos um produto lá, um projeto, né, de alfabetização. Aí fizemos festa, foi o prefeito Fortunati, veio gente do MEC, exigiram um monte de coisa do protocolo, bandeiras. Para achar a bandeira de Porto Alegre foi um trabalho. É um cara em Canoas que faz. Isso mesmo, o cara que faz. E aí conseguimos a bandeira caríssima, porque é só um. Tá? E ainda dizia Valerosa. E o pessoal está escrito errado. E não é, tá certo. É um termo antigo, né? Cidade Valerosa. Muito leal e valerosa. Exatamente. Aí, 15 dias depois, o prefeito Fortunati me chama. Negrão, o MEC cortou a verba, que era R$400 na época. Bem, eu banco isso aí. Bancamos o professor, está lá o curso de alfabetização, né? Tu é testemunha. É uma das alegrias nossas, pessoas com 70, 80 anos saberem ler. A bula dos remédios, o ônibus que vai pegar, o celular. É uma glória para eles, né? E então nós temos esse projeto lá que é maravilhoso. E aí começamos a criar coisas, Silvio. Mas antes disso, Silvio, eu conheci um produto que estava chegando no Brasil de forma organizada, que era assistência funeral. Era um grupo francês, italiano e português junto com o Bradesco. O Banco Espírito Santo, a Generali e outro grupo francês. Aí eu comecei a prestar serviço para a Europassistance.
E eu me especializei nessa área de assistência funeral. E moralizamos o funeral, cara. Tu pode ver que tu não ouve falar em escândalo de funeral aí. É verdade. Né? Aliás, Nilton, tu tem uma história extraordinária, eu acho que você, telespectador que está assistindo, vendo essa história aí, é importante, porque isso aí mostra que aqui no Brasil, o país das oportunidades. O Brasil continua sendo... Agora tem que saber aproveitar. O Nilton aproveitou muito essa oportunidade e hoje ele fez um benefício social que não transcende a tudo aquilo que certamente tu imaginou um dia, né, Nilton? Mas nós estamos chegando no final do programa, eu tenho a certeza... Pessoal, vamos trazer o Nilton outra vez aqui nos próximos dias, porque esse tipo de experiência é bom, o programa se comprometeu sempre a tratar, porque nós queremos que os bons exemplos multipliquem aqui, eles sejam replicados na sociedade. Nilton, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos agora acertar um próximo encontro aqui, porque eu acho que tem que falar muito mais da ANAPS, tudo aquilo que a ANAPS representa para os aposentados, né? Que na verdade é uma grande sobrevida que a ANAPS dá para os aposentados, e eles hoje, eu sei pelo que eu compareço lá e vejo, a alegria daquele pessoal em torno da ANAPS. Assim, vamos falar da ANAPS, mas só para concluir, claro. Esses últimos acidentes que houve no Brasil, acidente da Gol, da TAM, Brumadinhos, Boate Kiss, Chapecoense, a nossa empresa que é chamada para atender os funerais. Olha a dimensão que deu, né? E aí nasceu a ANAPS, eu vendo essa necessidade. Então nós vamos falar dos benefícios sociais e da carência das pessoas da idade 60 a mais. Perfeito. Olha só os títulos que dão: idoso, aposentado, tudo depreciativo, né? É verdade. Lá nós cunhamos a geração Gerassol 60 a mais. Que legal. Então vamos falar porque precisamos. Perfeito. Um grande abraço, Nilton, muito obrigado. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.